Olá, vamos falar hoje sobre projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento por ele determinado. O projeto de pesquisa se caracteriza como uma ação a ser desenvolvida, necessária por sua vez e que antevê tudo o que será desenvolvido mediante a realização da pesquisa, ou seja, nele o pesquisador revela suas principais intenções, explicita o foco, o direcionamento que o norteará, manifesta os reais interesses dele e ressalta acerca dos questionamentos que o instigaram a proceder desta ou daquela forma. Então, o projeto de pesquisa é um dos trabalhos mais utilizados pelos estudantes, pelos universitários, pelos acadêmicos, é o trabalho obrigatório para que se faça a matrícula no último período ou no penúltimo, dependendo da data que você vai querer fazer a defesa do seu TCC. Então, esse projeto de pesquisa é o trabalho que antecede o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Existem também projetos de pesquisa para outras áreas, no caso de você que quer fazer um mestrado. Então, para que você faça a sua inscrição no mestrado, você vai ter que elaborar o seu projeto de pesquisa, tá? Que é o que vai anteceder, tá, a sua tese. No caso da universidade, da graduação, esse trabalho vai anteceder ou a sua monografia ou a sua proposta. Para que você elabore, tá, esse projeto de pesquisa, você vai ter que escolher primeiramente um tema. Então, por mais que pareça a parte crucial do trabalho, você não deverá concebê-la como algo natural, necessário. Para tanto, torna-se importante que você realmente tenha interesse em pesquisar acerca deste ou daquele assunto. Caso contrário, tudo se tornará um fardo, por vezes difícil de suportar. Então, é interessante que vocês escolham temas, tá, que vocês gostem, temas que vocês consigam desenvolver, tá? Não adianta você pegar uma temática que você acha muito bonita, mas que você não tem domínio nenhum sobre ela. Outro aspecto que deve ser levado em conta é a necessidade de ele se mostrar afim, mediante a área por você atuada, como, por exemplo, caso seja na área de ciências humanas, deverá estabelecer relação com essa, procurar delimitá-lo, representar uma habilidade de igual importância, uma habilidade de igual importância. Haja visto que quanto mais abrangente, maior será a sua dificuldade de estabelecer definições acerca do que de fato se pretende. Então, os temas, gente, tem que ser temas específicos, temas que você consiga esmiuçar ele ao máximo possível. Aqui mais à frente eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam compreender. Imaginemos que você se dispõe a pesquisar sobre a evasão escolar. Ora, ela tida como uma ideia genérica, torna-se bastante abrangente. Dessa forma, eis que tal tema, ora delimitado, poderia ser sugestivamente assim expresso. Aqui é um exemplo. A evasão escolar na escola, vamos colocar aqui, a evasão escolar na unidade integrada José Joaquim de Araújo. Eu poderia acrescentar mais do município de Paulo Ramos, porque eu estou especificando a cidade e a escola a qual eu vou trabalhar essa temática. Porque quando eu falo a evasão escolar, é um tema muito abrangente, não é? Então, a evasão escolar de Lago da Pedra, a evasão escolar de Lago da Pedra, eu vou ter que abordar as escolas municipais, as escolas estaduais, todas as escolas que fazem parte do município de Lago da Pedra. Agora, quando eu escolho apenas uma ou duas, eu deixo o meu tema mais fácil de ser trabalhado. Problematização é o mesmo problema. O problema a ser definido partirá de uma resposta que se busca por meio de uma problemática instaurada, a qual se tornará objeto de discussão. Faz-se necessário, portanto, que o problema seja definido por meio de uma linguagem clara e objetiva, e preferencialmente partindo de uma interrogativa, como, por exemplo, observe, quais fatores motivam a evasão escolar na escola X? Então, quais fatores estão motivando a evasão escolar na unidade integrada José Joaquim de Araújo? Então, eu vou responder isso no decorrer do meu trabalho. Esse é o questionamento que eu estou me fazendo, tá? O que é que está motivando a evasão escolar dos alunos? Justificativa. Determinado problema
eis que surge a necessidade de apresentar as razões pelas quais levaram o pesquisador a realizar a pesquisa, levando em conta as contribuições dessa mediante a área do conhecimento em que se encontra inserido. Como sugestão, analise. A evasão escolar se caracteriza por uma problemática de alta recorrência. Eu estou justificando aquele meu questionamento, aquele meu problema. Assim, analisá-la no sentido de tentar compreender acerca dos principais fatores que a desencadeiam representa um importante passo que, analisado de forma criteriosa, achar-se-á o meio de amenizá-la para não dizer combatê-la. Então, eu questionei o que está causando a evasão escolar, o que poderia estar causando essa evasão escolar, e aqui na justificativa eu vou dizer o porquê disso, entendeu? Para quê? Para que eu possa analisar a forma de compreender os principais fatores que desencadeiam a mesma, entendeu? Analisando de forma criteriosa, para quê? Para que eu possa achar um meio de amenizá-la, de combatê-la. Definição dos objetivos. Como antes afirmado, nada será, ao menos é o que se espera, realizado por acaso, ou seja, todas as intenções serão norteadas por um fim em si mesmas. Dessa maneira, os objetivos revelam o propósito do pesquisador mediante o trabalho por ele realizado. Tais intenções se materializam pelos objetivos gerais, os quais explicitam a ação que conduzirá ao tratamento da dificuldade abordada pelo problema. Tanto os gerais quanto os específicos são determinados por meio de verbos expressos na forma infinitiva. Os específicos são demarcados por uma apresentação mais detalhada das metas a que pretende alcançar, levando em conta algumas particularidades. Uma vez estabelecidos, podem ser assim expressos. Aqui a gente vai ver os exemplos. Objetivo geral: analisar os fatores que motivam a evasão escolar na escola, na unidade integrada José Joaquim de Araújo. Foi o exemplo que eu dei anteriormente para vocês. Baseado nesse geral, gente, a gente vai trazer os específicos, que seria investigar a relação professor-aluno na escola, identificar os principais motivos do abandono escolar dos alunos da escola, monitorar a frequência dos alunos dessa escola. Então, a partir desse, vários outros específicos poderão ser exaltados. Aqui a gente colocou apenas 3, mas poderiam surgir vários outros. Hipóteses. Como se trata de uma questão a ser pesquisada, analisada, o pesquisador, por meio das hipóteses, expressa acerca das reais causas levantadas por meio da problemática, as quais poderão ou não ser confirmadas ao longo do trabalho e, sobretudo, ao final dele. A título de exemplificação, citamos 2 delas, tá? Haja vista que poderão ser várias outras criadas pelo próprio pesquisador. Então, você pode criar N outras hipóteses. Isso é a critério de você, aluno. A falta de incentivo por parte dos familiares representa uma das causas da evasão escolar. Então, isso é uma hipótese. Você está levantando essa hipótese, mas isso vai ser baseado em quê? No levantamento bibliográfico, inicialmente, tá? Porque você geralmente só vai para o campo, quando você vai fazer uma proposta, quando você já vai partir para a elaboração do TCC. Na parte do projeto de pesquisa, tá? É necessário que você faça basicamente um levantamento bibliográfico. A relação entre professores e alunos vivenciada de forma desarmônica influencia na evasão escolar, e isso pode ser uma hipótese também, né? O relacionamento entre professores e alunos. Desinteresse. É nítida a falta de interesse pelo estudo demonstrado por muitos alunos. Então, falta de incentivo, a ausência dos familiares, uma relação ruim entre professor e aluno e o desinteresse podem ser hipóteses, né? Que podem estar causando essa questão da evasão escolar. Fundamentação teórica ou revisão de literatura. Então, representa um dos importantes aspectos que também deve influenciar na escolha do tema, uma vez que somente argumentos elencados pelo próprio pesquisador se mostram insuficientes, fazendo-se necessário mesclá-los às opiniões de autores já consagrados pela comunidade científica. Assim, torna-se importante que haja uma literatura compatível com o assunto por você escolhido, no sentido de conferir um reforço ainda maior aos seus argumentos. Então, eu vou fazer um trabalho, só que o meu trabalho ele tem que ser baseado em quê? Numa fundamentação teórica. Eu tenho que ter um fundamento.
Eu não posso simplesmente criar um texto sem fundamentação. Para que meu trabalho seja válido, para que meu trabalho seja aceito, dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma universidade, ele vai ter que ter fundamentação teórica, baseado no pensamento de alguém ao qual eu posso concordar ou eu também posso discordar. Tá? Aí já vai entrar na parte das tuas explicações sobre aquele autor. Uma coisa que eu falei durante a aula também é que é interessante que vocês utilizem referências atualizadas. É claro que existem referências antigas que até hoje são utilizadas, sim, e são várias. Mas é interessante que a gente possa mesclar referências antigas e referências mais atuais. Metodologia. Caracterizá-la de forma bem simples, ao passo que consideramos ser útil explicitar quais serão os métodos, os caminhos pelos quais se desenvolverá a pesquisa. Exemplo disso é que, se você deseja realizar uma pesquisa bibliográfica, obviamente fará o uso de distintas bibliografias, no caso várias, né, que retratem sobre o tema em questão, as quais lhe servirão de coleta de dados. O mesmo ocorre com os demais procedimentos dos quais fará uso, seja por meio de observações, estudos de caso, levantamento, pesquisa experimental, participante. Em todos eles há de se demarcar a trajetória a ser percorrida, com vistas a chegar a um destino final. Procedimento esse que representa tão somente a metodologia, a técnica a ser utilizada. Analise o que poderá servir de exemplo. Aqui a gente traz um exemplo. Tendo em vista os objetivos que se pretende alcançar por meio do presente trabalho, realizar-se-á, tá, uma pesquisa do tipo descritiva, cujo instrumento de coleta de dados será o estudo de caso, de forma a atender às expectativas ora propostas. As metodologias, gente, elas podem variar dependendo do trabalho que vocês irão querer. Como é que eu digo aqui para vocês? Dependendo do tipo de trabalho que vocês irão escolher. Por exemplo, se vocês vão fazer uma monografia, a metodologia da monografia basicamente é mais baseada em levantamento bibliográfico. Então, tu vai fazer levantamento bibliográfico. Não estou dizendo que você não possa fazer uma pesquisa de campo. Não estou dizendo isso. Mas, geralmente, as monografias são feitas mais voltadas para levantamentos bibliográficos. Já a proposta, tá? A proposta ela pode ser feita tanto de levantamento bibliográfico como de pesquisa de campo, que é o que é mais interessante. Tá? Para a proposta, o que cabe, na verdade, é a pesquisa de campo, porque você vai acabar propondo algo. Tá? Cronograma. Trata-se do tempo por você planejado para executar todas as etapas que nortearão o trabalho. Assim, torna-se importante estar atento aos requisitos firmados pela própria universidade, sobretudo em se tratando do calendário de elaboração e ou revisão previamente determinada pela instituição. Então, o cronograma, gente, nada mais é do que o espaço onde você vai colocar, vamos supor, o dia que você elaborou o tema, o dia que você delimitou o tema, o mês, por exemplo, vamos lá, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, em janeiro você escolheu o tema, escolha do tema, mês de janeiro. Delimitação do tema, ainda no mês de janeiro, tu vai grifar lá. O que mais? Entrega do trabalho, você vai marcar o mês. Apresentação do trabalho, você vai marcar o mês e assim sucessivamente. Referências. Note que o termo bibliográficas já não mais existe, consoante as normas da ABNT. Antigamente, a gente usava o termo bibliografia ou referências bibliográficas. Atualmente, a gente só usa o termo referências. Trata-se da elucidação, necessária, por sinal, de todos os documentos que lhe serviram de fonte de informação, sejam eles expressos por meio eletrônico, site, livros, periódicos, documentos internos, fichário de biblioteca, entre outros. O que acontece? Se eu citei algo no meu trabalho, vai ter que ir lá nas referências, tá? Jamais você vai colocar citações no seu trabalho que você não referencie. Se você não referenciar, quando for pegar o seu trabalho para fazer a correção do mesmo, esse trabalho vai estar com erro, tá? Deixa eu compartilhar bem aqui com vocês dois modelos de trabalhos, tá? Só um minutinho. Deixa eu pegar bem aqui.
o que a UEMA está utilizando atualmente e um que a UEMANET utiliza, que já foi um modelo utilizado pela própria UEMA também. Só um minutinho. Vamos lá, deixa eu mostrar o que a UEMA está utilizando hoje. Então, o que a UEMA está utilizando hoje é esse modelo bem aqui, um modelo bem mais simples, tá? Não estou conseguindo compartilhar com vocês, mas eu vou dizer o que é que tem especificamente nesse modelo utilizado pela UEMA. Nesse modelo utilizado pela UEMA vai ter a identificação, o título, a problemática, hipóteses, objetivos, justificativa, metodologia e referências. Observe que lá, nesse trabalho, não vai ter a fundamentação teórica, tá certo? E também não tem o cronograma, tá? Como vocês vão observar aqui no outro, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, porque infelizmente não estou conseguindo compartilhar. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se agora vai aparecer. Vamos lá. Esse outro aqui... Gente, eu não entendo por que não está aparecendo para vocês. Aqui mostra para mim que está aparecendo, mas... Deixa eu ver se consigo bem aqui. Eu não sei se vai aparecer. Caso não apareça, eu vou compartilhar os dois documentos com vocês. No outro modelo, já vai ter capa, tá? Contracapa. Aí vem o sumário, que vai ter introdução, justificativa, problema, objetivos. Objetivos, aí vem objetivo geral, objetivos específicos, referencial teórico, metodologia e cronograma. Tá? Esses dois trabalhos eu vou compartilhar com vocês no grupo, para que vocês possam vislumbrar, tá ok? E identificar um pouquinho a diferença que há entre um e outro, sendo que ambos são utilizados pela instituição. Só que atualmente a UEMA, tá, utiliza o formulário, tá? Então, espero que tenha ficado clara a aula para vocês, que vocês tenham entendido direitinho, tá ok? Até a próxima aula.